A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando você nesta noite. Estaremos compartilhando a palavra do Senhor e antes faremos uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, fala conosco neste momento. Fala com o teu povo através da tua santa e poderosa palavra, porque queremos ouvir a tua voz neste momento. No livro de Gênesis, capítulo 19, verso 23 em diante, vai dizer sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E o texto vai nos falar da seguinte forma: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor entre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló, olhando para trás, se converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a campina, e viu que a terra subia fumaça, como fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu a cidade em que Ló habitava. Há um texto assim muito famoso, o pessoal conhece bastante, que foi o juízo que Deus deu sobre Sodoma e Gomorra. E é interessante que muitas vezes a gente fala só de Sodoma e Gomorra, mas naquele dia pereceu mais 3 cidades, no total de 5 cidades ali naquela região. E, logicamente, essas cidades também pereceram porque compartilhavam dos mesmos pecados de Sodoma e Gomorra. Deus decidiu destruir estas cidades porque o seu pecado se elevou de tal maneira que subiu aos céus e completou a ira de Deus. E Deus então mandou o seu juízo sobre aquela cidade. Só que um capítulo antes, Deus tinha revelado a Abraão que iria destruir aquelas cidades. E Abraão então começa a interceder ao Senhor para que, se tivesse 50 justos ali, Deus não destruísse aquelas cidades. E depois Deus falou que se tivesse 50 justos, ele não destruiria. Abraão, então, diz que se tivesse 45, se Deus destruiria a cidade. E ali começou uma negociação entre Deus e Abraão. Ele baixou para 30, abaixou para 20, até chegar em 10. Porque no pensamento de Abraão, dentro daquelas 2 cidades, deveria pelo menos ter 10 justos, aonde Deus poderia então ter misericórdia e não destruir aquelas cidades. E qual é a surpresa? Que Deus não achou os 10, mas somente Ló, sobrinho de Abraão, que morava naquela cidade. Por causa da intercessão de Abraão, Deus teve misericórdia de Ló. E Deus mandou então 2 anjos ali para aquela cidade. E aqueles anjos se disfarçaram de humanos e iriam passar a noite na praça. Ló chega lá e pede para aqueles anjos passarem a noite na sua casa, sem saber que eram anjos. E por causa de sua hospitalidade, por causa ali do seu temor, os anjos então pouparam ali a vida de Ló, amando de Deus, ele e a sua família. Mas Deus mandou dizer para ele não olhar para trás enquanto estava sendo destruída a cidade. E aí chega no versículo que nós acabamos de ler. Deus começa a mandar a destruição, Deus começa a mandar o fogo. Ló e as suas 2 filhas, mais a mulher, estão fugindo. De repente, a mulher dele olha para trás e se converte numa estátua de sal. Essa palavra fala muito ao nosso coração, que primeiro,
o estado espiritual daquela cidade. Era uma cidade que se esquecera de Deus. Era uma cidade que não buscava a Deus. Era uma cidade que não procurou conhecer a Deus e nem ter uma vida de intimidade com Deus ou uma vida de oração com Deus. Os habitantes daquela cidade viviam uma vida como se Deus não existira. Viviam uma vida como se morresse, acabou e pronto. Talvez como a nossa sociedade nos dias de hoje. Nós vivemos num mundo que tem 7 bilhões de pessoas. Dentro dessas 7 bilhões de pessoas, poucas pessoas de verdade buscam o Senhor. Poucas pessoas de verdade querem ter um conhecimento de Deus, querem ter um relacionamento com Deus, querem andar com Deus. E assim como Deus mandou avisar a Abraão, Deus tem levantado profetas, Deus tem levantado pessoas e tem advertido que um dia ele julgará esta terra. Ele também passará um juízo sobre essa terra. E o povo de Deus tem orado, os profetas de Deus têm orado, pedindo a Deus misericórdia. Mas assim como Deus deu um escape para a vida de Ló e de sua família naquele dia, Deus também mandou o escape para que todos aqueles que nele crê pudessem fugir deste juízo, desta destruição. O nosso escape hoje se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando você confia nele, quando você põe a sua confiança nele, quando você põe a sua esperança nele, quando você entrega a sua vida para ele, ele é o seu escape no dia do juízo. Ele é seu escape da destruição. O interessante é que Deus mandara avisar, Ló estava ali fugindo com a sua família, e Deus faz a advertência dizendo que não deveria olhar para aquela cidade enquanto estava sendo destruída, não deveria olhar para trás. E a mulher olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Então a segunda coisa que nós vemos nesse texto é que Deus exige daqueles que o buscam, daqueles que o procuram, daqueles que querem seguir a ele, obediência. Aquela mulher, ela não obedeceu ao Senhor. O que tem matado milhões e milhões de pessoas não é a pandemia, não é nenhuma doença, não são os assassinatos, não são nenhum crime ambiental ou a qualquer acidente nuclear aí que dizima milhões de pessoas. O que tem mais matado pessoas no mundo é a desobediência. As pessoas não têm obedecido à palavra de Deus, as pessoas não têm obedecido à ordem do Senhor, as pessoas não têm procurado conhecer a palavra de Deus e andar em obediência a esta palavra. E isso tem causado morte, uma morte terrível, chamada morte espiritual. Uma morte que condenará milhões e milhões de pessoas ao inferno. Condenará milhões e milhões de pessoas a viver para sempre distantes do Senhor. Esta, sim, é a arma, é a doença mais mortal que existe no mundo, a desobediência. O salmista diz que nós devemos sondar os nossos corações. E nessa noite também eu faço a você esse desafio. Sonde o seu coração. Será que você tem andado em obediência à palavra de Deus? Será que você tem buscado conhecer a vontade de Deus e andado em obediência a esta palavra? Aquela mulher desobedeceu ao Senhor e virou uma estátua de sal. Sem vida. Quantos estão aí desobedecendo a Deus e estão sem vida? Porque somente a obediência traz vida ao nosso coração. E prosseguindo aqui na palavra, diz que, tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde se estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que
toda a terra subia fumaça, como fumarada de uma fornalha. Abraão, um profeta de Deus, um servo de Deus, que tinha intercedido a Deus por aquelas cidades, que tinha intercedido a Deus pelo seu familiar Ló, ele vê agora a destruição, ele vê agora o juízo de Deus. Isso também faz uma referência à igreja. A igreja também vai ver Deus colocando em prática o seu juízo, mas assistirá ao longe, porque esse juízo de destruição não chegará para aqueles que verdadeiramente compõem a igreja viva do Senhor e que foram lavados e remidos no Senhor. Você quer fazer parte desta igreja? Você também quer ver a destruição ao longe e que ela não chegue na sua tenda, não chegue na sua vida? Para que isso aconteça, você tem que fazer parte da igreja. E como que eu faço parte da igreja? Aceitando o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Recebendo ao Senhor no nosso coração. Vivendo uma vida de intimidade com Deus. Adorando em espírito e em verdade. E colocando Ele como o único Senhor da sua vida. Assim você fará parte da igreja do Senhor. No versículo 20, ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se de Deus, de Abraão, e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades que Ló habitava. Quando o fogo estava caindo, as cidades estavam queimando, Deus então se lembra da intercessão de Abraão e por misericórdia salva a vida de Ló. A igreja tem um papel muito importante nessa terra. Sabe por que Deus ainda não destruiu essa terra? Sabe por que Deus ainda não passou um fogo nessa terra e já acabou com tudo? Ainda que nós passamos por situações difíceis, ainda que nós passamos aí por tribulações, estamos vivendo aí uma pandemia, mas isso aí não é o pior que pode vir, porque ainda Deus tem tido misericórdia deste mundo, Deus tem tido misericórdia das nações, desses povos. Sabe por que Deus tem tido? Porque existe uma igreja que tem orado, que tem intercedido, que tem buscado ao Senhor. Existe uma igreja que tem falado com o Senhor para Deus ter misericórdia deste mundo, misericórdia dessas nações. E como Deus lembrou de Abraão, Deus se lembra constantemente da oração do seu povo, da oração da sua igreja. E Deus tem colocado misericórdia e não destruído o povo, destruído as nações, mas isso tudo tem um prazo. Chegará um dia que a misericórdia cessará e o juízo chegará. Que nesse dia nós possamos estar firmes no Senhor para vermos o juízo de longe e não ser parte do juízo de Deus. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa queimar no seu coração, que você possa viver uma vida de busca ao Senhor, de obediência à palavra de Deus e que você possa verdadeiramente fazer parte da igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida nesse instante, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, oramos ao Senhor e te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, misericórdia da tua igreja. Nós possamos te buscar a cada dia. Nós possamos ter um ímpeto de buscar e interceder pelo povo, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado, pela nossa cidade, por este mundo, Senhor, que estão perecendo e muitos têm perecido sem te conhecer. Que o Senhor derrame a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida deste povo, em nome de Jesus. Que nós possamos viver uma vida de obediência à tua palavra, meu Pai. Que possamos negar nós mesmos e possamos verdadeiramente, meu Pai, entregar nossas vidas ao Senhor e te adorar em espírito de verdade. Que nós possamos fazer parte da sua igreja invisível, meu Pai. Uma igreja viva e verdadeira, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até domingo com o nosso culto, em nome do Senhor Jesus.